Ok, pessoal, bom dia então, bom dia a todos. E vamos continuar nessa aula com o estudo das treliças. Vamos falar mais um exemplo sobre o método das seções, né? Nessa aula de hoje eu vou resolver o exemplo S638, que é do Hibbeler, está no sistema acadêmico. É uma treliça plana que está apoiada nos pontos A e F, tá? Uma treliça um pouco complicada, tem vários membros. Ele está apoiada no ponto A em um pino, tá? Ok? Aqui você tem um pino. E no ponto F é um rolete, né? É um rolete, né? Essa aqui, essas rodinhas, é um rolete. E estavam pedindo para determinar as forças nos membros DC, HC e HI, né? São esses membros aqui, DC, HC, esse aqui, e HI, aplicando o método das seções, né? Você pode aplicar também o método dos nós, só que aí você teria que ir pulando de nó em nó, né? Por exemplo, começar por esse nó, depois buscar as forças, o equilíbrio desse nó, desse, para poder determinar as forças nos membros que estão sendo pedidos aí, tá? O método das seções, como já falamos na aula anterior, permite resolver esse problema de uma forma mais simples. Então, nós estamos pedindo esses membros aqui específicos. O que a gente faz é cortar a treliça, ou seja, seccionar a treliça com uma seção que passe pelos membros que estão sendo pedidos, né? Eu queria falar uma coisa muito importante sobre isso. Bom, os membros são esses aqui. Tá? E a gente, por exemplo, pode usar uma seção que seria um corte por aqui e por aqui. Tá? Você estaria cortando sua treliça em duas treliças, uma treliça para cá e outra, essa que está aqui embaixo. E o corte tem que passar pelos membros que você está querendo determinar a força, né? Eu queria dizer que você pode cortar a treliça. Você tem que cortar sempre pelos membros que estão sendo pedidos, mas esse corte ele pode passar por membros que não estejam sendo pedidos, né? Por exemplo, se no seu problema estão pedindo apenas DC e HC, ainda assim você pode passar pode cortar também o membro HI, né? Okay? Não necessariamente o corte tem que cortar os membros que estão sendo pedidos. Nesse caso, se fosse só DC e HC, HI não está sendo pedido, mas você tem que cortar a treliça em duas. Então, você tem que, de alguma forma, passar por esse membro, né? Reparem que você não pode cortar por aqui. Você não pode fazer um corte assim, porque você estaria ficando com um pedaço de treliça que você não vai conseguir resolver, né? São detalhes que a gente tem que ir aprendendo na resolução de problemas. O corte sempre tem que dividir a treliça em duas e pelo menos você tem que conseguir que essas duas treliças servam para resolver o problema, tá? Então aqui seria IHI, vamos deixar aqui o problema original. Aí você corta essa treliça em duas e vai ficar a treliça essa treliça daqui e essa daqui. Você escolhe qualquer das duas, tá? Eu vou escolher essa daqui, de baixo. Por qualquer das duas, tem que dar a mesma coisa, né? Vou pegar essa daqui, então essa treliça daqui, essa da esquerda, a gente não vai considerar, né? O que a gente vai considerar apenas são as forças que esses membros fazem sobre essa subtreliça. Ou seja, agora você vai ter que esse membro vai fazer uma força sobre o nó C dessa subtreliça. É como se esse membro fosse a prolongação dessa treliça que está fazendo uma força em esse nó, tá? Através do membro DC. Você vai ter a força
do membro HC e você vai ter aqui a força do membro HI. Tá? Ou seja, seriam as forças que fazem os membros esses apenas sobre essa subtreliça. Então, a treliça essa aqui, a gente já... É como se a gente não estivesse considerando ela. Tá? Okay? Eu vou colocar ela assim. Beleza? Essa treliça você pode... Se você tem um jeito de apagar na hora de fazer o problema, você pode apagar ela, né? O que a gente está considerando apenas é a ação dessa subtreliça sobre essa aqui, que a gente escolheu, através desses membros aqui. Eles vão agir exatamente nos nós. Nos nós, o nó C, né? O nó I, que são os nós que conectam uma treliça com a outra. Ok? Então você vai ter aqui a força de C. Eu vou apagar aqui um pouco essa... Você vai ter aqui a força DC, aqui você vai ter a força HC e a força HI, né? Essa aqui. Ok? É a força HI. São as três forças que a gente tem que determinar. Essas forças agora, elas passam a ser forças externas, né? Na treliça toda, ela eram forças internas, porque eram forças nos membros de toda a treliça. Mas quando você corta e desconsidera essa parte aqui, esses membros passam a fazer forças externas sobre essa subtreliça. Tá? Ou seja, essa força vão ser forças externas que vão agir sobre essa subtreliça, juntamente com essas duas, que são forças externas também, né? Você tem aqui duas forças externas, e você tem aqui também as forças do pino, né? Que a gente sabe que o pino faz duas forças, uma força na vertical e uma força na horizontal. Ok? Logo, para a gente resolver essa treliça, a gente tem que analisar o equilíbrio dessas forças, ou seja, das forças externas que agem sobre essa subtreliça. Apenas, né? Você não tem que entrar aqui dentro. Nesses membros. Seriam os membros internos da treliça. Agora, para você determinar essas forças, equilibrar ela e seus momentos também, equilibrar essa força e seus momentos com as forças externas, você precisa conhecer esses dois aqui. Tá? Essa X e a Y. Tem que primeiro determinar eles, porque eles também são forças que agem sobre essa subtreliça. E para você determinar esses caras aqui, você tem que analisar a treliça como um todo, porque essas forças, elas vão se equilibrar com a força externa desse rolete aqui, que é uma força na vertical, e com as forças externas que agem sobre toda a treliça. Então, para você determinar as reações dos apoios, você tem que voltar a treliça como um todo. Ok? E fazer uma análise de equilíbrio de forças e momento. Bom, a gente pode ver aqui que, olha, a X, essa força, a X, ela tem que equilibrar essas duas, porque são as únicas forças que estão externas na horizontal. Logo, a X tem que ser igual à soma dessas duas. Então, a X vai valer 70 kN. Certo? E ela tem que apontar para lá, né? Se por acaso você escolheu ela para cá, basta você analisar que ela tem que equilibrar essas duas forças que estão agindo para cá, para você perceber que ela só pode agir no sentido positivo do eixo X, né? Porque ela tem que equilibrar essas duas forças. E agora, a Y, ela tem que, junto com essa, você tem que se equilibrar com essas forças. Tá? Se a gente faz uma soma de forças na vertical, a Y mais FY tem que ser igual à soma dessas duas. 90 kN, né? Ok? Mas a gente tem uma equação apenas de duas incógnitas. O que a gente pode fazer aí é usar
equilíbrio de momentos, né? Você, por exemplo, pode calcular os momentos em relação ao ponto A, tá? E determinar f y, né? Porque em relação ao ponto A, você elimina a y e você pode determinar f y. Vamos fazer aí, rapidão, a soma dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. E esse foi um problema que eu vi na prova de vocês, né? Muitos de vocês colocavam a equação dos momentos, mas não falavam em relação a que ponto você está calculando os momentos, né? E por isso, você perde pontos, né? Você tem que dar todo o raciocínio do problema. Aí, em relação ao ponto A, você vai ter que essas forças não fazem momento. Você vai ter um momento de F e Y, o momento dessa força. Essa aqui não faz momento porque está na mesma linha de ação desse ponto. E o momento dessas duas forças é 30 e 40. Bom, vamos escrever a equação. Você vai ter aqui, essa força tende a girar no sentido horário. Logo, faço um momento negativo. Vamos escolher x, y assim. Logo, você está saindo do quadro. Entrando seria, então, negativo, né? Aqui, esse momento negativo é menos Fy vezes o braço dessa força em relação ao ponto A. Essa distância aqui. Essa distância, né? Se você prolonga essa força, seria essa distância aqui, que é essa aqui, que vale 4. Ok? Essa força faz um momento positivo em relação ao ponto A, ela tende a girar no sentido horário, eu estaria saindo do quadro, aí fica mais 40 vezes, e o braço vale 2, né? Ok? Essa força não faz momento em relação ao ponto A, é 0. Essa força faz momento positivo, né? Ela tende a girar no sentido anti-horário, saindo do quadro. Seria 30 vezes, e o braço é essa distância aqui. Que vale 3. Ok? E essa força aqui faz um momento também positivo. Seria 40 vezes, e o braço é essa distância aqui, 3,5. E isso é igual a 0. E daí você determina rapidamente o valor de Fy, né? Outro problema que encontrei na prova, que muitos de vocês colocaram, é que vocês falavam que a força age no sentido horário ou anti-horário. As forças não agem no sentido horário ou anti-horário, né? Quem age no sentido dos horários anteriores são os momentos das forças, né? Então está errado falar que essa força vale tanto e está no sentido anti-horário. O que está no sentido anti-horário, horário é a rotação que a força pode causar. E esse é o momento da força. Bom, vamos resolver essa equação aí. Eu não resolvi, mas tudo isso aqui passa negativo. Logo fica com esse sinal negativo, fica positivo. E Fy vai ser igual. Ou seja, aqui é 80 mais 90 mais aqui cancela, fica 20, 60 sobre 4. Ok? E isso dá Fy, isso dá quanto? Eu sou ruim para fazer conta, gente. Então vou pegar a calculadora aqui no meu celular, rapidão. Vou fazer essa conta. Mas se alguém me ajudar aí, 90, 80 mais 90, mais 60, entre 4, 57,5. Quilonewton, né? Unidade também. Vocês, na prova, muitos de vocês, alguns de vocês, colocaram o valor da força do momento e esqueceram de colocar unidade, né?
Isso também é penalizado, porque isso não é um número, isso é uma grandeza, tem medida de unidade. Logo, essa força aqui é 57,5 kN, né? E aqui a gente pode determinar a Y usando essa equação, porque já temos com essa equação aqui, já temos Fy, a gente vai determinar que a Y seria 90 menos 57,5. E isso dá 32,5. Ok? Reunido. Logo aqui temos uma força de 32,5. Eu espero que esteja tudo bem. 80, 90, 60. Está tudo bem. 32,5 kN. Ok, gente? E agora a gente está em condições de resolver o problema, né? A gente tem agora, nessa subtreliça aqui, tem essas forças externas, essas duas, e a gente tem que determinar as forças externas, porque na hora que você corta a treliça, você converte essas forças que eram internas em toda a treliça a ser forças, você converte elas em forças externas sobre a subtreliça que você escolheu, né? Vamos ver como a gente resolve o problema agora. Bom, eu vou pagar aqui, beleza? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Vou pagar aqui porque eu vou usar esse espaço. Ok, eu não vou pagar essa subtreliça, vou deixar ela aí, mas na hora de você trabalhar, você pode esquecer que ela está aí e simplesmente considerar as forças que você está querendo determinar, né? Vamos lá. Como a gente pode determinar essas forças? Agora, essas três forças, elas se tem que equilibrar com essas aqui e seus momentos também, né? Ok? Vamos lá, quem me ajuda aí? O que podemos fazer? Então, ideia. Ninguém? Com três forças, três incógnitas aí. Tem alguém por aí? Bom, minha recomendação é a seguinte. A primeira coisa que a gente pensa quando vai querer determinar as forças é ir com a equação de equilíbrio de forças. Tá? Equilíbrio de forças, né? Essas forças aqui, ela tem que se equilibrar com essas forças. Aí você pode ir pela horizontal e pela vertical, né? Se você vai pela horizontal, você tem essa componente pela horizontal, essa força, a componente x dessa aqui, essa aqui e essas duas. Você pode construir uma equação. E pela vertical você vai ter essa aqui, a componente vertical dessa e essa aqui, né? Ok? São duas equações. Mas minha recomendação sempre, quando você se enfrenta a um problema de determinar força usando o método das seções, é que não comecem pelo análise de equilíbrio de forças. Porque o equilíbrio de momentos resolve mais fácil o problema por uma razão muito simples. Como isso é uma treliça e você tem nós nessa treliça, você vai ter sempre forças confluindo nos nós, né? E esses pontos onde você tem confluência de forças são pontos excelentes para você determinar usando equilíbrio de momentos. Usar esses pontos para você determinar o momento em relação a esses pontos, né?
que foi um problema que vocês tiveram na prova, alguns de vocês. Vocês têm que sempre escolher um ponto. Não pode escrever uma equação de equilíbrio de momento sem falar em relação a que ponto esse equilíbrio de momento está sendo analisado, né? Por exemplo, reparem esse ponto aqui, o nó C. É excelente, porque você tem aqui uma, duas e três forças confluindo nesse ponto. Duas delas são incógnitas. Logo, se você analisa o equilíbrio do momento em relação a esse ponto aqui, o ponto C, o nó C, você está eliminando essas incógnitas de sua equação. Sua equação vai estar apenas em função das outras forças, que não confluem nesse ponto. Logo, vai estar em função dessa força, essas duas e essa aqui. Tá? Então, você vai ter uma equação apenas com uma incógnita e a equação é resolúvel, né? Então, vamos lá. Então, você olha a sua treliça e olha onde as forças confluem e resolve o problema, né? Que outro ponto a gente poderia analisar? Que outro ponto seria bacana para a gente analisar soma de momentos? Diga. Ponto B? Qual? Pode repetir? B. Ponto B. B. S. Esse Sim. aqui? Sim. Pode ser também. Tem um ainda melhor. Pode ser esse aqui, olha, em relação a esse ponto, essa força não faz momento. Essa aqui faz, né? Certo? Essa faz. Toda fácil. Só essa aqui. Você tem que sempre buscar ponto que permitam eliminar os momentos das incógnitas. Entendeu? Então, um ponto onde confluam as incógnitas. Por exemplo, A pode ser A, mas aqui você tem, pode ser A. Aqui, por exemplo, você está eliminando o momento dessa força, porque essa força conflui nesse ponto. Mas teria essas duas. Tá? Tente eliminar mais incógnitas. Busque um ponto que permite eliminar mais incógnitas ainda. Mais de uma. Podem estar fora dessa subtreliça esses pontos. Ponto D? Ponto D. Não tem que estar necessariamente na subtreliça. Podem estar fora. Podem ser pontos de outro pedaço. Olha só, ponto D. Excelente, né? Porque em relação a esse ponto, converge essa força e converge essa força aqui. Tá? Então, você elimina essas duas incógnitas. E é muito bacana, além disso, porque essa incógnita aqui, ela é uma força inclinada, né? Se você elimina uma incógnita que está inclinada, você está simplificando o problema, porque normalmente se inclinada você teria que projetar. Se você escolhe o ponto D, você elimina DC e esse aqui, HF. E só ficaria HC. Se você vai plantear uma equação em relação ao ponto D com apenas a incógnita HC. E é muito simples, porque essa força está na horizontal. Que outro ponto seria bacana aí? Olha esse ponto aqui, o ponto H. Se você escolhe o ponto H, essa força e essa força confluem nesse ponto, logo elas se eliminam. Você teria apenas uma incógnita, né? Ela está inclinada, mas mesmo assim, olha, reparem, ela está inclinada, mas a componente X dela também conflui no ponto H. Então você teria apenas a componente vertical dessa força e essa equação seria uma equação com uma incógnita apenas. Reparem que também você elimina o momento dessa força de 30 kN e o momento da reação desse apoio. Tá? Então você olha para a treliça e procura os pontos que permitem eliminar incógnitas. Tá? Eu vou escolher esse ponto, que é o melhor aqui, que eu estou achando. Mas você pode escolher qualquer outro, né? O ponto C. Tá? Por exemplo, seria a soma dos momentos em relação ao ponto C tem que ser igual a zero, né? Isso aqui é vetorial, gente, né?
Tá? É uma equação vetorial. Só que a gente, na hora de colocar as componentes, como os momentos são vetores que saem ou entram no quadro, tá? Beleza? Os momentos não são vetores no sentido horário ou anti-horário. Na verdade, esses momentos causam rotações horárias ou anti-horárias, mas são vetores que saem ou entram no quadro. Ou seja, eles estão no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo C. Então, em relação a esse ponto aqui, essa força não faz momento, essa não faz momento, essa não faz momento. Você vai ter um momento da HI, um momento dessa força, dessa e dessa aqui. Tá? Vamos lá. Vamos analisar. Seria o momento de HI, seria HI, vezes o braço de HI em relação a esse ponto. Seria a linha de ação dessa força, a distância entre a linha de ação dessa força e esse ponto, que é 2 metros. E o momento que a HI causa em relação a esse ponto é um momento positivo ou negativo? Ou seja, o momento está saindo do quadro ou entrando no quadro. Para isso, você analisa se essa força tende a rodar no sentido horário ou anti-horário, né? Ok? Tende a girar no sentido anti-horário, logo está saindo do quadro e é positivo. Agora vamos ao momento desse aqui, né? 70. Vamos ver assim. Essa força faz um momento também positivo e vale 70 vezes o braço, que é essa distância, que vale 3. 70 vezes 3. Tá? Agora essa aqui, 32,5, faz um momento negativo, né? Dá para ver que ela tende a girar no sentido horário, logo está entrando no quadro, e é 32,5. E o braço é essa distância aqui, que vale 2. Em relação a esse ponto. Essa distância, vale 2. Ok? E essa força aqui também faz um momento negativo, seria menos 40. Tá? Tende a girar no sentido horário, eu estou entrando, e o braço dela é 1,5, ou 3,5, né? Pronto, isso igual a 0. E daí você determina HI, beleza? Tá? Igual a, esse passa negativo, esse passa positivo, esse passa positivo. Esse aqui é 210, negativo. Esse passa positivo. (65) passa positivo. E esse passa positivo. Aqui é 20 por 3, 60. Agora dividido por 2. E aí está o valor de HI, né? Ok? Alguma dúvida? Quem tem uma dúvida aí, gente? Vamos lá? 210 mais 65 mais 60 igual, dividido por 2, 167,5. E unidades, kilonewton. Beleza? Kilonewton. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pergunta. O valor da força deu positivo. Deu positivo. Significa que essa força está no sentido que a gente escolheu, né? Eu escolhi ela para cá. Você poderia ter escolhido ela no sentido contrário, né? Em lugar de ela estar empurrando o nó, ela poderia estar puxando esse nó. Tá? Como eu escolhi assim e deu positivo, então ela é assim.
Reparem que a força está para baixo, está no sentido negativo do eixo Y. Esse sinal não tem a ver com isso. Esse sinal tem a ver com o sentido que você escolheu a força, né? Deu positivo significa que ela está no sentido que você escolheu. Esse é o valor da força. E agora, esse membro está submetido a essa força, está submetido a uma compressão ou a uma tração? Professor, Diga. eu acho que a conta ficou errada. Eu acho que você somou tudo em vez de subtrair o 210. É verdade. Como é? Me fala aí, rápido, rápido. Esse 210 passa negativo. Isso. Aí eu acho que em vez de subtrair, você somou todos. Ah, nossa, gente, tá vendo? E quanto dá? Quanto dá, gente? Não para aí. Quem que fez a conta aí correto? Fica menos 42,5. Tá vendo? Isso não é um erro destinado. Menos 42,5. 40,5. Olha, deu negativo, então já a gente estava fazendo um negócio errado. Dá negativo, quer dizer que esse cara aqui, ele não age assim, ele age para cima. Você tem que inverter o sentido. Que bom que eu cometi esse erro aí, né? Ainda bem que eu não estou passando uma prova. Mas esse sinal, se ele dá negativo, é porque o sentido que você escolheu não está correto. Você tem que inverter o sentido da força. Repare que ele deu negativo e você coloca ele no sentido positivo. Tá? Não tem nada a ver com o sentido dos eixos. Tem a ver com o sentido que você escolheu. E agora ele estaria para cima. A resposta, então, é 42,5. 42,5 kilonewton. Você não coloca o sinal aí, né? O sinal vai servir para você fazer assim e mudar o negócio, se for o caso, né? Se for positivo, não muda nada. Tá? E agora a questão é tração ou compressão? Compressão. Compressão. Quem tem outra ideia? Por que compressão? Porque a força está comprimindo o nó. Significa que por ação e reação o nó está comprimindo o braço. Braço Por que não. você fala que essa força está comprimindo o nó? Porque ela tá pra cima, tá tipo empurrando. Não sei explicando. Empurrando? Você acha? E Ou está puxando? Olha, aqui você tem um nó. Se você faz uma força assim sobre o nó, você está puxando o nó? Aqui está o seu braço. Está puxando ou empurrando? Se você faz uma força assim, você está puxando ou empurrando o nó? Tá? Ou seja, se a força está assim, é porque, olha, a origem do vetor está aqui no nó. Então, o vetor está saindo do nó, quer dizer que está puxando esse nó. Se ele estivesse empurrando o nó, ele estaria apontando para o nó. Essa força aqui, o que está dizendo que esse membro está puxando esse nó. eu tô analisando o nó ao contrário. Eu tô no H e é no I. A gente está analisando o nó aí. O nó I Tá? aí já é tração. Não, mas se você analisa o nó H, tem que dar a mesma. Porque olha só, se esse membro puxa esse nó com essa força, é porque ele também está puxando esse com a mesma força em sentido contrário. Só pode ser assim, né? Porque esse membro está em equilíbrio. Então, tanto faz que você analise no I ou no H, tem que dar na mesma. Ok? Você entendeu? Sim, Quando você sim. tem. Beleza? Você tem um membro, você tem dois nós.
A força que faz o membro sobre os nós é a mesma em sentido contrário. Logo, esse membro está puxando esse nó, quer dizer que o nó está puxando o membro, porque por ação e reação tem que ser que o nó está puxando o membro, e se esse membro está sendo puxado pelo nó, ele está submetido a uma tração, né? Tá? Fiquem ligados, porque quem esquecer de colocar se o membro está a tração com pressão na prova, vai perder pontos, né? Você tem que responder o seu problema sempre dando o valor da força sobre o nó e se ele está comprimido ou tracionado, porque não é a mesma coisa que um membro esteja comprimido a 42,5 kN, que esteja tracionado à mesma força. Não é a mesma coisa, né? Ok? Então a gente já tem esse aqui, né? Essa força, esse membro. Vai estar nessas duas. E aí a gente pode escolher um nó D, né? Esse nó aqui. A vantagem de escolher esse nó é que você está eliminando essa força inclinada, né? Você já conhece essa aqui. Já conhece HI. E essas aqui são conhecidas, né? Mas aí você está eliminando DC e você teria que determinar apenas a força HC. Tá? Também essa aqui não vai fazer nada, porque em relação ao ponto D, essa força não faz momento. Ou se você faz análise de momento em relação ao ponto D, soma de momentos em relação ao ponto D igual a zero, você vai ter que DC não faz momento, HI não faz momento, essa força é 32,5 kN não faz momento, vai ter apenas a força 70, esse termo aqui. Você vai ter a força de 30, essa força de 30, HC, e essa força de 40, vai ser no momento. Aí você determina facilmente HC, né? Ok? E por último ficaria determinar DC. Você pode determinar DC fazendo análise do momento em relação a qualquer outro ponto. Por exemplo, no ponto H. Porque DC, em relação ao ponto H, a componente vertical dela vai ser a única força que vai fazer o momento em relação a esse ponto. A única dessa força aqui, né? Você vai ter o momento da força de 70 e o momento da força de 40, né? Além da componente vertical de DC. Eu não vou fazer isso aí, vou deixar para vocês fazerem isso aí, né? Façam esse problema, né? Podem analisar o ponto D, podem analisar o ponto H, ou podem também analisar o equilíbrio de forças, né? Já agora dá para a gente fazer equilíbrio de forças. Depois que a gente descobre uma das forças, fica mais fácil para fazer equilíbrio de forças. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Ok, eu vou disponibilizar, vou mandar para vocês as provas já respondidas e vocês fiquem à vontade depois para mandar as dúvidas que você quiser. Mas pronto, vamos terminar com isso aqui. Se tiver alguma dúvida, pergunta? Professor, só uma pergunta que eu não tinha ouvido da hora que você falou. A prova você vai mandar no SIGA mesmo? Não, eu vou mandar por e-mail respondendo as provas que vocês responderam para mim, as corrigidas, né? Ah, sim, tranquilo. Ok? Aí vocês analisam e quem quiser pedir revisão, fique à vontade. Ok, pessoal, então, dúvidas, perguntas? Ok, vou parar a gravação e vamos ficar por aqui. Quem tiver mais dúvida, pode perguntar.